Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de Estatística para Concursos. E o tema da nossa aula hoje será sobre variância e desvio padrão. Bom pessoal, antes de entrarmos no tema da aula de variância e desvio padrão, é o seguinte pessoal, deixa eu só passar alguns conceitos que nesta aula aqui vai ser importante, tá? É o seguinte pessoal, nós aprendemos a calcular a média de toda essa simbologia aqui. A única que eu acredito que vocês conheçam, por enquanto, tá, seguindo a metodologia do curso, é a média. A média é representada pelo quê? Pela letra X com uma barrinha em cima. Até aí ok. Pessoal, só que agora acontece o seguinte, toda vez que a gente trabalhar com uma amostra, pessoal, na variância e desvio padrão, a amostra ela será representada pelo quê? Por letras ou então por simbologia, tá? Latinas. Então, a amostra, aqui nós temos o símbolo, aqui nós temos a média, aqui nós vamos ter a variância, e aqui nós vamos ter o quê? O desvio padrão, tá, pessoal? Então, a amostra, nós vamos representar por letras latinas, que no caso aqui é o X com uma barrinha em cima, um S ao quadrado para a variância e um S, somente um S para o quê? Para o desvio padrão. Pessoal, já para a população, a média vai passar a ser o quê? Vai passar a ser a letrinha Mi, tá? Nós vamos trabalhar com letras gregas. Então aqui vai ser média. Vai mudar alguma coisa? Não, pessoal, o cálculo da média continua sendo o mesmo, tá? No caso aqui, a variância e o quê? E o desvio padrão, tá, pessoal? Então, sempre que a gente começar a trabalhar agora, a partir do momento, letras latinas se trata de amostra e letras gregas se trata de população, ok? Bom, vamos então entrar ao tema da aula. Pessoal, aqui eu comi bola aqui, ó, vou até riscar aqui, vocês podem desconsiderar, tá? Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar então com variância e desvio padrão, tá? Bom, pessoal, vamos começar pela fórmula. A fórmula parece monstruosa, mas não adianta você olhar assim com essa carinha de triste, de cãozinho arrependido, pelo seguinte, pessoal, porque é uma fórmula que vocês já conhecem, tá? Qual que é a diferença, pessoal? É o seguinte, como que é a fórmula da variância? Ó, aqui está sendo representada por uma letra latina ou grega? Letra grega. Então, pessoal, isso aqui se trata do quê? De uma variância populacional, tá? O cálculo da variância é o seguinte, nós vamos ter o desvio em relação à média, tá? Elevado ao quadrado, ó, desvio em relação à média elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos. Somente isso, pessoal. Isso aqui dá a ideia do quê? Lembra até um pouco aquele desvio médio. Só que aqui no caso nós vamos trabalhar com desvio em relação à média ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos. Somente isso. Mas às vezes, pessoal, as informações podem vir agrupadas. O que significa vir agrupadas? Por exemplo, nós vamos ter a variável x e vamos ter a frequência. Bom, então vamos supor, o 2 aparece 4 vezes, o 3 aparece 6 vezes. No caso, isso aqui são o quê? São dados agrupados. Pessoal, para dados agrupados, a fórmula é essa aqui, ó. Nós vamos ter o desvio em relação à média ao quadrado, que multiplica a frequência, tá? Dividido pelo quê? Dividido pela quantidade de elementos. Isso aqui se trata do quê? Se trata de uma variância populacional. E agora, pessoal, nós estamos com S. Um S. Pessoal, um S é população ou é amostra? Bom, letras latinas se trata do quê? Se trata de amostra. Pessoal, na amostra a gente vai ter um pequeno detalhe, tá? Pelo seguinte, quando se referir à amostra, nós vamos ter que fazer uma pequena correção, ó. Por exemplo, pegando essa fórmula aqui, ó, nós vamos ter o somatório do desvio em relação à média ao quadrado, tá? Dividido por n, tá vendo? Ó, nós vamos ter n, só que esse n aqui vai ser n menos 1. Então, se é 10, vai ser 10 menos 1, se é 9, é 9 menos 1, e assim por diante. Então, toda vez que a gente trabalhar com uma amostra, pessoal, essa divisão aqui, a quantidade de elementos, será o quê? Será subtraída de 1, ok? Bom, então essa aqui que eu passei para vocês é a fórmula da variância. Se resume nisso? Não, pessoal, existem outras formas de se calcular a variância, tá, pessoal? Mas assim, seguindo essa mesma metodologia, mas eu vou passar aqui no decorrer das aulas, ok? Das aulas e também dos exercícios.
Bom, além da variância, pessoal, nós temos o quê? O desvio padrão. Por que a gente costuma ensinar variância e desvio padrão ao mesmo tempo? Pelo seguinte, pessoal, porque o desvio padrão é o quê? Vou até apagar isso aqui, ó. O desvio padrão, ó, seguindo a fórmula aqui, tá? Ó, o desvio padrão é só representado pelo sigma. Aqui nós temos o sigma ao quadrado, variância, e o sigma sozinho é desvio padrão. Então, o desvio padrão é o quê, pessoal? É a variância, é a mesma fórmula da variância, só que o quê? Dentro de uma raiz quadrada. A mesma coisa aqui, ó. É a fórmula da variância dentro de uma raiz quadrada. E o desvio padrão amostral? A mesma coisa. É a variância dentro de uma raiz quadrada. Vamos a um exemplo? Digamos que nós fizemos um cálculo aqui. Fizemos um cálculo e a variância deu quanto? Deu 49. Bom, se a variância deu 49, o desvio padrão é a raiz quadrada de 49, logo, o desvio padrão vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7. Por quê? 7 vezes 7, 49. Meus amigos, simples assim, tá bom? Não tem, se vocês já passaram por desvio em relação à média, passaram por desvio médio, variância e desvio padrão para vocês vai ser mamão com açúcar, tá? Vai ser bem tranquilo. Bom, mas para só não ficar na parte teórica, eu vou trazer um exemplo aqui de uma variância, digamos que isso aqui seja uma variância populacional, tá? Aliás, quando o exercício não fala nada, vocês vão subentender-se que se trata de variância populacional. Quando é amostral, normalmente o exercício indica, tá? Vocês não podem pegar um exercício, escolher e falar, ah, eu vou calcular isso aqui pelo desvio padrão populacional e esse aqui vai ser pela amostral. Não. Até porque senão vai dar resultados diferentes, tá? Então o exercício, quando não falar nada, é populacional. Quando for amostra, ele vai falar ou então ele vai dar alguma dica a qual você vai poder inferir que se trata de amostra, tá? Bom, no caso aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Então isso aqui vai ser o quê? Nós vamos calcular a variância, tá? Vamos calcular a variância, a variância populacional. Como que é, meus amigos? Lembra, nós vamos criar uma coluna, ou melhor, deixa eu repassar a fórmula aqui da variância populacional. A fórmula da variância populacional é o seguinte, nós vamos ter o sigma ao quadrado, que é igual ao somatório dos desvios em relação à média aritmética, elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos. Se fosse amostral, seria a quantidade de elementos menos 1, tá? Mas como se trata de população, é só dividido por n. Então, vai ficar o seguinte, pessoal. Nós vamos ter esse soma aqui, pessoal. Nós já sabemos que a média aqui é o 3, tá? Porque o 3 ele está realmente geometricamente no meio. Ó. A distância aqui de 3 para 4 é 1, de 3 para 2 é 1, e de 3 para 5 é 2, e de 3 para 1 é 2, tá? Então, nós sabemos que o ponto de equilíbrio aqui é 3. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos criar uma coluninha aqui, tá? Então vamos colocar a variável 1, 2, 3, 4 e 5. Pessoal, vamos criar uma outra coluna, tá? Que no caso vai ser o quê, pessoal? Vai ser o desvio em relação à média. Menos a média. Então, o desvio em relação à média, sabendo-se que a média é igual a 3, a média é igual a 3, é o seguinte, nós vamos pegar menos 1 menos 3 vai dar igual a quanto? Eu devo 1, eu tenho 1 e devo 3, vamos ficar com quanto? Vamos ficar com menos 2. Eu devo 2 e tenho 3, vamos ficar com quanto? Com menos 1. Tenho 3 e devo 3, é igual a quanto? Igual a 0. 4 menos 3 dá 1 e 5 menos 3 dá 2. Bom, pessoal, aí entra aquela propriedade que nós já aprendemos, tá? O desvio em relação à média, o somatório tem que ser sempre igual a 1, tá? Ó, esse 2 eu consigo cortar com esse 2, esse 1 consigo cortar com esse 1, tá? Então o resultado é sempre 0. Ufa, significa que estamos no caminho certo. Se tivesse dado outro valor aqui, teria alguma coisa de errado aí, tá, pessoal? Então é o seguinte, mas prosseguindo, não é o desvio em relação à média. A fórmula é o desvio em relação à média ao quadrado. Então é o seguinte, deixa eu só apagar essa marcaçãozinha aqui. Então aqui é o seguinte, meus amigos. O desvio, o desvio em relação à média ao quadrado vai ficar o seguinte. Vai ficar menos 2 elevado ao quadrado dá 4. Opa, não é 4, não é menos 4? Bom, vamos lá, pessoal. O que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é isso aqui. É 2 que multiplica 2.
Até aí, ok. Daí vocês estão me falando o seguinte, que é menos 2, menos 2. Bom, 2 vezes 2 dá 4. Menos com menos, pessoal, menos com menos dá mais. Ok? Se fosse mais com menos ou menos com mais, daria menos. Mas menos com menos dá mais. Então, por isso que todo número ao quadrado, apesar de ficar negativo, ele vai passar a ser o quê? Ele vai passar a ser positivo, ok? Então, superado esse trauma, vamos voltar aqui. Então vai ser o seguinte, 1 ao quadrado dá igual a 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá quanto? Dá igual a 4. Bom, ele quer o somatório dos desvios em relação à média ao quadrado, não é? Então vamos colocar o somatório aqui, ó. Então esse somatório vai ser o seguinte, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6 e 6 mais 4 dá 10. Então nós vamos ter 10 dividido pela quantidade de elementos. São quantos elementos? 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então vai ser 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 nós sabemos que é igual a quanto? Que é igual a 2. Então a variância desse conjunto de elementos aqui é igual a quanto? É igual a 2. E se fôssemos calcular o desvio padrão, meus amigos? O desvio padrão é o seguinte. O desvio padrão, que é representado, que é o mesmo sigma, só que a variância é elevado ao quadrado. O desvio padrão é o que, pessoal? É a raiz quadrada de 2, que eu não vou demonstrar aqui para vocês, tá? Mas o desvio padrão é a raiz quadrada de 2. Simples assim, ok? Bom, meus amigos, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos parar e vamos verificar como que as bancas costumam cobrar esse tipo de conteúdo nas provas. Então, bora praticar? Bom, vamos então para a questão 64. Por que 64, meus amigos? Porque é a continuação das aulas anteriores, ok? Bom, é o seguinte, ao analisar os valores mensais pagos em impostos pelos contribuintes, percebeu-se que um contribuinte em particular apresenta o maior desvio padrão de toda a base de dados. Isso significa que em toda a base de dados, os valores mensais pagos por esse contribuinte eram os mais... Bom, meus amigos, dá um pause aí que eu vou trazer... Dá um pause e tente resolver o exercício. Bom, você vai dar um pause e vai tentar resolver o exercício. Logo em seguida, eu vou trazer a resposta, ok? Bom, então dá um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 64 é a letra C. Bom, vamos com calma, ó. Ao analisar os valores mensais pagos em imposto pelo contribuinte, percebeu que um contribuinte em particular apresenta o maior desvio padrão. Pessoal, quando fala o maior desvio padrão, não significa dizer que é o maior valor. Não significa que é o maior valor. Significa que é o maior desvio. Bom, o que está dizendo? É o seguinte. Pessoal, lembra-se que o desvio padrão nós temos o quê? Nós temos a média como referência, tá? Lembra-se, o desvio em relação à média ao quadrado dividido pela quantidade de elementos. Bom, pessoal, então o que acontece com o desvio padrão? Nós vamos ter um parâmetro. Então, aqui nós temos uma dispersão. Nós temos uma dispersão da maioria dos contribuintes, ó. O que significa a maior dispersão? Que a maioria dos contribuintes estão pagando esse valor aqui. Pode ser para mais, como pode ser para menos, tá? Agora, um contribuinte em particular, ele está tendo o maior desvio. O que é o maior desvio? Ó, o maior desvio é esse aqui, ó. Pode ser para cá. Olha esse outro aqui, ó. Pode ser para cá, ó. Então, pessoal, o maior desvio é essa distância aqui, ó, até a média, tá? Então, por isso que ele está falando o maior desvio de tudo isso significa que o quê? Que os valores desse contribuinte estão mais dispersos que os outros, tá? Então, o gabarito da questão número 64 é a letra C. Vocês podem observar que não pode ser o valor mais alto, que esse desvio tanto pode ser valor, começando aqui do zero até o infinito positivo, né? Pessoal, os valores podem ser tanto disperso como positivo, como pode ser disperso negativo, tá? Então, por isso que o gabarito da questão número 64 é a letra C. Bom, vamos então agora para a questão 65. Um conjunto de dados sobre plaquetopenia de paciente com dengue em variância... Opa, recomeçando, vai. Um conjunto de dados sobre a plaquetopenia de pacientes com dengue tem variância igual a 0. Pode-se concluir que também vale 0 ou... Bom, meus amigos, dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1.
o gabarito da questão número 65 é a letra B. Aliás, antes de explicar essa questão, eu quero que vocês comentem aí abaixo um exemplo, porque quem acertou, um exemplo de variância de um conjunto de dados a qual a variância é zero, tá bom, pessoal? Eu vou deixar para vocês comentar aí abaixo. Bom, aqui é o seguinte, vamos com calma, tá? Variância igual a zero. Qual que é a fórmula da variância, meus amigos? A fórmula da variância é o seguinte, nós temos o somatório, considerando variância populacional, tá? Nós temos o somatório dos desvios em relação à média, tá? Tudo isso ao quê? Tudo isso o quê? Elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos. Se for populacional. Se for amostral, vai ser n menos 1, tá? Então, tanto faz, mas eu vou considerar populacional. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é a fórmula da... Isso aqui é a fórmula da variância. Até aí, sem novidade. Mas digamos, pessoal, que nós fizemos o cálculo e a variância deu quanto? Deu zero. Bom, é o seguinte, se a variância deu zero e o desvio padrão é a raiz quadrada de zero, pessoal, o desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada da variância. Então, pessoal, se a variância deu zero e o desvio padrão é a raiz quadrada de zero, logo o desvio padrão vai ser igual a quanto? O desvio padrão vai ser igual a zero. Então, logo, o gabarito da questão número 65 é a letra B. Agora eu quero que vocês dêem um exemplo aí de um conjunto de elementos a qual o desvio padrão vai ser igual a zero, tá bom? Bom, vamos então para a última questão da aula de hoje. Finalmente uma questão aqui com números. Se bem que não se engane não que você quer, a gente vai parar por aqui, porque nós vamos ter mais exercícios de desvio padrão e variância, tá? Bom, aqui é o seguinte. Bom, vamos lá. Está falando o seguinte, dada a sequência de valores 4, 4, 2, 7 e 3, assinale a opção que dá o valor da variância. Use o denominador em seus cálculos. Bom, meus amigos, vamos lá. Tentem resolver aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 66 é a letra C. Pessoal, qual que é a fórmula da variância, meus amigos? A fórmula da variância é o seguinte, nós temos o somatório dos desvios em relação à média, tá? Elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos. Mas aí eu pergunto para vocês, pessoal. No caso, a variância vai ser populacional ou vai ser amostral, meus amigos? O que vocês acham, hein? Bom, é o seguinte, pessoal, a gente não pode escolher uma e resolver e ser feliz. Não, não é assim, pessoal. A gente vai ter que resolver, quando o exercício não falar nada, a gente vai subentender o seguinte, que se trata de uma variância populacional, tá? Só que vocês observam o seguinte, que o exercício ele já deu uma dica. Ele quer que use o denominador 4. Pessoal, se o denominador é 4... Antes de resolvermos o que é denominador 4, vamos entender antes o que é denominador. Denominador é o seguinte, pessoal. Vamos colocar o seguinte. Acima aqui, ó, existe uma nuvem. Existe uma nuvem. Quando existe uma nuvem, a nuvem está acima. Logo, a nuvem faz o papel do quê? Do numerador. E abaixo, meus amigos, nós temos o quê? Nós temos o demônio. O demônio faz até um chifrinho aqui, ó, com carinha de mal. O demônio, ele dá a ideia do que, meus amigos? Ele dá a ideia de denominador. Denominador, demônio. Nuvem, numerador. Nuvem está em cima e demônio está abaixo. Numerador está acima e denominador está abaixo. Eu sei, confesso, foi um exemplo tosco, mas esse exemplo tosco acaba salvando muita gente, viu? Então é o seguinte, meus amigos, você está falando que o denominador é 4 e nós sabemos que a variância é o somatório do desvio em relação à média dividido pela quantidade de elementos, e aqui nós temos 5 elementos, logo nós vamos ter o quê? 5 menos 1. Então isso aqui se trata do quê, pessoal? Isso aqui se trata de uma variância, o quê? Amostral, tá? A variância amostral nós vamos utilizar o quê? Letras latinas, tá? Bom, mas aí eu costumo brincar o seguinte, que aqui, na verdade, o cálculo da variância, na verdade, nós temos duas fórmulas em uma, tá? Pelo seguinte, que não adianta você saber fazer o cálculo da variância, sendo que você não sabe a fórmula da média. E a fórmula da média nós sabemos que é o seguinte, que nós vamos ter o somatório de x, né, da variável, dividido pelo quê? Dividido pela quantidade de elementos. Então, pessoal, calculando a média vai ficar o seguinte, ó. 4 mais 4 dá 8, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 7 dá 17 e 17 mais 3 dá 20. Então aqui nós vamos ter 20 dividido pela quantidade de elementos, 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, 20 dividido por 5 é igual a 4.
Bom, então o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos criar uma coluninha aqui chamada de x, tá? Vamos criar uma coluninha chamada de x. Aqui nós vamos ter 4, 4, 2, 7 e 3. E vamos colocar o desvio em relação à média. Então nós vamos ter o desvio em relação à média. Bom, o desvio em relação à média, nós sabemos que a média é 4, né? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer direto também. 4 menos 4 dá quanto? Dá 0. 4 menos 4 dá 0. Eu tenho 2 e devo 4, vamos ficar com quanto? Com menos 2. 7 menos 4 dá 3. E eu tenho 3 e devo 4, vamos ficar com quanto? Com menos 1. Bom, meus amigos, aqui não é necessário, tá? Mas para você saber se você está indo pelo caminho certo, lembre-se, o desvio em relação à média não é uma medida de dispersão. O desvio em relação à média, o somatório sempre tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Bom, então vamos somar. Menos 2 mais menos 1 vai dar menos 3. E menos 3 mais 3 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 0. Opa, estamos no caminho certo, hein? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra coluna do desvio em relação à média, só que o que? Elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Porque aqui nós estamos dentro da fórmula agora. Então vamos lá. 0 ao quadrado dá 0, 0 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Já sei, você está falando que não é 4. Menos 2 ao quadrado dá menos 4. Será que é isso? Pessoal, o que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? Eu sei que você deve estar falando menos 2 e menos 2. Bom, pessoal, é o seguinte, 2 vezes 2 dá 4, menos com menos dá mais, só que o mais a gente não precisa representar aqui, tá? Então a gente só coloca 4. Então menos com menos ficou positivo, tá? Então por isso que 2 ao quadrado, independente se é positivo ou negativo, vai ser sempre 4, tá? E 3 ao quadrado dá 9 e menos 1 ao quadrado dá 1. Bom, fazendo esse somatório aqui, nós vamos ficar com o seguinte, 9 mais 1 dá 10 e 10 mais 4 dá 14. Bom, então esse somatório aqui, meus amigos, essa fórmula aqui, ó, vou continuar aqui ao lado, vai ficar o seguinte, esse somatório aqui, ó, deu 14. Então nós vamos ter 14. Ele pediu para utilizar 4 no denominador. Então vai ser 4. Se fosse pela fórmula amostral, vai ser 5 menos 1 que dá 4. Mas como ele pediu para usar 4 direto, então vamos seguir a risca, tá? Então vai ser 14 dividido por 4. 14 dividido por 4 é o seguinte, 3 vezes 4 dá 12. Para 14 faltam quanto? Faltam 2. 2 não dá para dividir 4. Vamos colocar uma vírgula e colocar um zero aqui. Bom, 5 vezes 4 dá 20. Para 20, zero. Opa, então a variância ficou igual a quanto? Ficou igual a 3,5. Pessoal, e se estivesse solicitando o desvio padrão? Bom, o desvio padrão é o quê? É a raiz quadrada de 3,5, tá? Pessoal, mas vamos parar por aqui. Então, logo, o gabarito da questão número 66 é o quê? É a letra C. E bom, meus amigos, por enquanto é isso. Vai ter mais exercícios de variância e desvio padrão, mas vamos parar por aqui nesta aula, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Ah, e não esquece de dar um like para ajudar a gente a fortalecer o canal, hein? Nos vemos na próxima aula. Até mais!